No que diz respeito ao tecido ósseo, então, também se trata de um tecido conjuntivo, tá? Que é especializado. Ele é formado por células e a matriz extracelular dele, tá? O material da matriz extracelular, ele é calcificado. Então, aquele produto que eu tinha falado anteriormente, lá do tecido conjuntivo, que ele era um produto mais líquido, aqui eu vou ter uma concentração muito maior, né, de uma rigidez muito maior por causa da concentração de cálcio. Qual que é a função desse tecido? Principal constituição, né, do esqueleto, ele serve para suportar partes moles, tá? Ou seja, né, estruturas mais moles e além da proteção, tá? Proporciona apoio aos músculos esqueléticos. Então, o que acontece é que a movimentação que a gente realiza, nós não movimentamos o osso, nós movimentamos o músculo que movimenta o osso junto, tá? Protege órgãos vitais, que é o caso da caixa craniana, que é o caso da caixa torácica, e o caso do canal raquidiano, que é a nossa medula espinhal. Além disso, funciona como depósito de fósforo, cálcio e outros íons também, tá? Então, o nosso sistema esquelético ele é de grande importância. Dentro desse sistema, a gente vai ter 3 células principais, tá? Os osteoblastos, que são células jovens, são as células iniciais, são as células originadas das células osteoprogenitoras, tá? Então, são os osteoblastos. Elas têm um metabolismo ativo e são elas principalmente que sintetizam a matriz óssea. Quanto mais eles sintetizam, mais eles vão ficando, né, aprisionados dentro desse tecido, tá? Então, eles vão sintetizando e jogando para fora, sintetizando e jogando para fora. E eles ficam meio que aprisionados dentro desse tecido. Depois de um tempo, essas células se tornam maduras e elas formam, então, o que a gente chama de osteócitos, que são células maduras e metabolicamente pouco ativas. Eles estão, então, essas se encontram nas lacunas da matriz óssea, tá? Então, nesses espaços que foram formados, tá? Isso aqui tudo é matriz extracelular, nesses espaços que foram formados. E possuem prolongamentos, né, que permitem a comunicação com os tecidos de transporte de nutrientes, tá? Por um canal que a gente chama de canal de Ravens, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, não chega nutrientes diretamente dentro do osso, né? Isso é uma certa dificuldade. Então, esses prolongamentos auxiliam nesse transporte de nutrientes e oxigênio. E os osteoclastos, por sua vez, que são células gigantes que reabsorvem o tecido ósseo, participando do processo de modelamento do osso, né, o formato do osso e reparo desse osso. Então, é basicamente assim, né, o osteoblasto constrói enquanto o osteoclasto destrói, tá? Não destrói no sentido pejorativo, pelo menos não na maioria das vezes, tá? Ele destrói no sentido realmente de remodelar o osso. Você tá construindo demais, você vai lá e remodela. Por quê? Porque se eu ficar construindo osso, eu não posso ter osso onde não é para ter osso, né? Então, esse remodelamento ele é importante. Agora, quando a gente tem osteoporose, por exemplo, os osteoblastos continuam ativos, mas os osteoclastos, estão muito mais ativos. Então, eles acabam destruindo mais o osso, é onde nós temos, então, o processo chamado de osteoporose, tá? Bom, sendo um tecido rígido, né, a sua nutrição e oxigenação, ela é possível graças a pequenos canais que a gente tem nessa matriz óssea, por onde passam, então, os pequenos prolongamentos citoplasmáticos dos osteócitos, tá vendo? Os osteócitos fazem esses prolongamentos que permitem, então, que esses prolongamentos cheguem até os vasos sanguíneos, né? E o osso é uma estrutura que a gente chama de estrutura concêntrica, né, que é formada a partir desses canais de Ravens, que a gente chama, tá? Então, é uma estrutura concêntrica, onde eu tenho os espaços, onde temos os vasos sanguíneos, e que para atingir os vasos sanguíneos, essas células fazem essas projeções, tá? Dentro desse tecido ósseo, a gente tem uma parte que a gente considera uma parte compacta, tá? Que é uma parte onde o osso, a estrutura é bem unida, então não tem buraco. E a parte esponjosa desse osso, que é uma parte onde eu tenho mais lacunas, tá? Então, normalmente a parte das epífises do osso, que é o que a gente chama de cabeça do osso, né? Que é a parte onde articula, elas têm mais ossos esponjosos e na diáfise a gente tem mais ossos compactos. Ou na extremidade, mais ossos compactos e na porção do meio, mais ossos esponjosos, tá? Então, essa é uma característica bem importante aí dessa estrutura óssea de uma forma geral.
O esponjoso, então, eu tenho várias perfurações e o compacto eu tenho um número reduzido de perfurações. Tá vendo o que a gente chama de canais de Ravens? São canais concêntricos, onde eu tenho vaso sanguíneo no meio. E os osteócitos, então, fazem todo esse prolongamento para poder atingir os vasos sanguíneos, ok? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.